Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para podermos aprender acerca da palavra do Senhor e da sua vontade para as nossas vidas. Como de costume, nós vamos abrir um texto bíblico para iniciarmos a nossa videoaula neste momento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais este momento tão oportuno, único, que Ele nos concedeu para estarmos aqui ouvindo, aprendendo acerca da sua palavra e da sua vontade para as nossas vidas. Irmãos, para nós começarmos, vamos abrir a palavra do Senhor nas Escrituras, no Novo Testamento, em 2 Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo de número 16. 2 Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 16. 2 Timóteo fica depois de 1 Timóteo, e 1 Timóteo fica também depois de 2 aos Tessalonicenses. E logo fica antes de Tito, no Novo Testamento. Amém? Então, 2 Timóteo, capítulo de número 3 e versículo de número 16. Olha o que diz o texto bíblico. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Vamos ler só esse texto bíblico para que nós possamos dar início à nossa videoaula. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar acerca da Bíblia. Nós vamos falar acerca dessa ferramenta tão importante, tão necessária para o cristão, né? Aquele cristão que realmente segue, que quer seguir a vontade de Deus, que quer fazer a vontade de Deus, que quer andar segundo a vontade de Deus, ele tem que ter esta ferramenta importantíssima, que nós também já comentamos em algumas aulas passadas. Mas o que é a Bíblia? Os irmãos sabem o que é a Bíblia? Para nós novos convertidos, o que é a Bíblia? A Bíblia, o significado da palavra Bíblia significa conjunto de livros ou livros. Mas por que conjunto de livros ou livros? Porque nós vamos ver que a Bíblia, a nossa Bíblia, ela contém vários livros. Então, por isso que ela é chamada Bíblia, conjunto de livros. Mas a Bíblia, ela não é simplesmente um conjunto de livros. Ela é a palavra de Deus inspirada para nós. Amém? Podemos perceber que não podemos ser crentes sem ela. É impossível nós falarmos que somos crentes sem termos um exemplar deste livro chamado Bíblia Sagrada. É impossível nós falarmos que somos cristãos sem ter este exemplar em nossas mãos. A revelação de Deus, a qual se encontra na Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 pessoas. Ela foi escrita por cerca de 40 pessoas. Ou seja, 40 pessoas escreveram, mais ou menos escreveram os conteúdos que tem aqui na palavra de Deus, nas Escrituras. E ela foi escrita em 2 idiomas.
o hebraico e o grego. Isso aconteceu há muitos anos atrás, né? Nós vamos falar aí de muitos anos mesmo. O Antigo Testamento, ele foi o primeiro, né, a ser feito. E vamos ver que lá nos primeiros livros, né, Gênesis, Êxodo, nós vamos ver os judeus já lendo, já participando desse contexto, né? No entanto que numa época bem antiga se usava somente o Pentateuco, né? Ou a Torá, aliás, usava somente a Torá, que é o nosso Antigo Testamento. Quando eu falo do Pentateuco, isso aí é uma outra questão, mas eu já vou falar, como eu disse, o Pentateuco, ele está 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses os livros que compõem o Pentateuco, mas isso é uma outra questão, amém? Bom, este livro, ele foi escrito por, como eu já disse, mais ou menos 40 pessoas. E essas pessoas, quem eram essas pessoas? Essas pessoas eram profetas, eram reis, sacerdotes, foram pescadores, criadores de gados e até cobradores de impostos. Essa dinâmica da Bíblia, das Escrituras Sagradas, ela é muito linda, porque nós vamos ver que ela não compacta somente um tipo de personalidade, mas ela consegue unificar pensamentos de diferentes personalidades. Esta é a maravilhosidade da Bíblia. Deus é perfeito na sua composição, Deus é perfeito em seus atos, Deus é perfeito em tudo, meus irmãos. E a Bíblia, apesar de que esses homens, na época, sim, eram homens e mulheres, podemos dizer, que eram pessoas imperfeitas, né? Com diferentes personalidades, como eu já disse, mas foi inspiradas por um único Deus. O que quer dizer inspiração? Quando nós falamos em inspiração, é porque inspiração de Deus, foi inspirada por Deus, é porque veio de Deus para o homem. Foi soprado de Deus para o homem. Soprado de dentro de Deus para o homem. Esta foi a inspiração. Deus inspirou reis, profetas, sacerdotes, também pescadores, criadores de gado, para podermos ter este exemplar na nossa mão. Deus, ele levantou homens e mulheres para que pudéssemos ter este exemplar na nossa mão. No contexto histórico em que a Bíblia, a palavra de Deus, ele percorreu para estar na nossa mão hoje, irmãos. Se os irmãos tivessem uma ideia do que foi passado para que pudesse estar na nossa mão, isso é muito importante. É lógico que aqui neste momento nós vamos falar do básico para que os irmãos entendam
que a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela é algo que Deus nos deixou para que, por escrito, a sua vontade, o seu querer para as nossas vidas e principalmente a revelação do seu amor, da sua graça, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, ela tem vários nomes, né? Ela tem um nome, ela é designada, tem alguns nomes que são designados na Bíblia, que o livro, as Escrituras, a Palavra de Deus. E nós temos alguns textos bíblicos que vão falar sobre isso, que é Êxodo, capítulo de número 17, 14, vai falar que a Bíblia é um livro, né? Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 16, né? Vai falar que é Escritura. E Provérbios, capítulo de número 30 e versículo de número 5, vai falar que é a palavra de Deus. Então, alguns termos denomina, né? Designa a Bíblia, a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, quando nós nos deparamos com a Bíblia, com as Escrituras, nós não devemos deixar de lado, porque é uma ferramenta, é uma das ferramentas principal para que possamos viver uma vida em santidade, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. É ela que vai nos dar a regra de fé, de conduta. Nós temos que ter ela como regra de fé, conduta para as nossas vidas. Porque é por ela que nós vamos conseguir chegar aonde Deus ele quer que nós venhamos chegar. É através da sua palavra, das Escrituras, ou do livro, né? Como nós já dissemos neste momento. Bom, essa Bíblia que nós temos, ela tem duas partes. Vamos comigo? Tem duas partes. Que partes são essas? Isso, é o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, eu vou mostrar para os irmãos aqui. Ó. O Antigo Testamento, ele é de Gênesis a Malaquias. Ele se compõe por 39 livros. Gênesis a Malaquias. Ele tem 39 livros. Isso é o Antigo Testamento. Já o Novo Testamento, ele vai de Mateus a Apocalipse, que compõe 27 livros. Aqui, ó. 27 livros. De Mateus a Apocalipse. 27 livros. Ou seja, a nossa Bíblia, ela compõe em 66 livros. A Bíblia do crente, ela se compõe em 66 livros. É importante sabermos que não estão arrumados pela ordem de data em que foram escritos. A Bíblia, quando ela foi formada completamente, nós conhecemos hoje, ela não foi organizada, né, por data. Mas, lógico, que existe já Bíblias que são organizadas, Bíblia
que é organizada por data, que é a Bíblia cronológica. Então, essa Bíblia que nós temos, que é a revista e atualizada, que nós usamos, de Almeida, ela não é organizada por data, tá bem? Percebemos que a preocupação de Deus não é contar uma história, mas sim revelar o seu plano para salvar todos os homens. Amém? Então, a preocupação de Deus não é contar a história, uma história, mas sim mostrar, revelar, apontar, através da sua palavra, o seu plano para salvar toda a humanidade. Agora, meus irmãos, nós vamos falar sobre os capítulos e os versículos. Bom, os capítulos e os versículos, eles foram inseridos na palavra para que nós possamos encontrar com facilidade os textos bíblicos. Nós vamos ver aqui, ó, vou mostrar para os irmãos. Ó, tá vendo aqui, ó, esse número maior? Esse número maior, ele é o capítulo. Tá vendo? Ó? Esse número maior, ele é o capítulo. Esses números menores são os versículos. Por que que foram organizados assim? Como eu já disse, para facilitar a nossa leitura e também para que nós possamos encontrar, né, mais rápido ou melhor, né, os textos bíblicos. É escrita em diversas versões que são resultado da atualização de uma tradução. Né? O que é uma tradução? É passar o que foi escrito de um idioma para o outro. Ou seja, os primeiros escritores da Bíblia, escreveram a Bíblia em hebraico e grego. Mas como que nós temos ela em português? É isso. Essa passagem de tradução, a atualização da atualização de uma tradução. Foi uma atualização da tradução, que foi do hebraico e o grego para o português. Amém, meus irmãos? É lógico que nós temos muitas coisas além disso para falar com os irmãos com relação a isso. Mas o que importa neste momento para os irmãos é isso. Que de início a Bíblia foi escrita em hebraico, em grego, e daí para nós foi para o português. Tá? Foi traduzido para o português. A tradução, qual é a tradução, meu irmão Anderson? Principal no Brasil é a de João Ferreira de Almeida. Os irmãos vão ver, logo nas primeiras páginas da Bíblia, vão encontrar a identificação. Aqui, ó, nessa Bíblia aqui, ó. Tá bem pequeno, mas vai dar para os irmãos verem. Almeida, revista e atualizada. Essa versão é a versão mais usada no Brasil. A minha aqui, ó, é a edição revisada e atualizada, tá? É de Almeida também, teve como foco a tradução de Almeida, João Ferreira de Almeida. Como eu já disse, nessa tradução existem várias versões. A minha versão, ela é a versão Almeida, século 21. A versão desta Bíblia
é a Bíblia da Mulher, ela é revista e atualizada. Bem? E qual que é a versão que nós usamos, irmão Anderson? Na Batista. A recomendação é a versão Almeida Revista e Atualizada, por ser ela a versão utilizada pelas igrejas batistas. Como esta aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia da Mulher e ela é uma versão revista e atualizada, tá? Muda alguma coisa? Algumas palavras, mas não muda o sentido do contexto. Por exemplo, essa minha aqui, século XXI, ela vai mudar algumas palavras. Por exemplo, a palavra caridade, lá em segunda Coríntios, aliás, 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ver que em algumas versões está escrito caridade. Mas em outras versões está escrito amor. Mas por que existe essa variação, né, de palavra? 1 Coríntios, capítulo 13. A minha também fala que é amor. Tem outras versões que vai falar caridade. Por que isso? Porque hoje o termo caridade, ele conota, né, uma outra situação, né, um outro contexto. E para que um contexto, né, nós entendamos o contexto em que está falando acerca de amor, algumas versões colocou amor. Entende-se que é amor. Amém? Então, meus irmãos, esta é a palavra de Deus. A revelação escrita, né? Foi escrita por várias personalidades, mas o único inspirador. Ele se chama Deus vivo. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um, que nós possamos ter compreendido um pouco acerca da palavra de Deus. Irmãos, essa ferramenta, como eu disse no início do vídeo, é uma ferramenta importantíssima para nós, cristãos. Para nós crentes em Cristo Jesus. Porque ela é a revelação escrita de Deus para nós. E nós cremos assim. Cremos que ela é a palavra de Deus. E porque cremos que ela é a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e conduta. É por ela, é por meio dela, que nós vamos designar a nossa vida. Fazer algumas escolhas, caminhar por caminhos. Amém? Então, se você ainda não tem um exemplar da Bíblia, da Palavra de Deus, da Escritura, da revelação escrita, por favor, vá e adquire, porque ela é importantíssima para o nosso crescimento espiritual. Como eu disse em algumas aulas passadas, sobre o crescimento espiritual e que ela é uma ferramenta importantíssima. Amém? Se algum irmão não tem, contacta a qualquer um de nós, que nós vamos providenciar uma para o irmão, para a irmã. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um, que Deus possa revelar, né,
ajudar, iluminar a vida de cada um. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. E que quando os irmãos estiverem lendo e não entenderem o que estão lendo, faça como lá em Atos, o homem estava lendo e ele não entendia o que estava lendo. Mas quando foi perguntado que ele não entendia, alguém se dispôs a ajudá-lo. E nós estamos aqui para nos expondo a ajudar a entender o contexto bíblico, a entender o significado do contexto bíblico para cada um. O importante é que os irmãos não fiquem sem esse exemplar e não fiquem sem entender. Isso será muito importante para o crescimento espiritual de cada um de nós. Amém? Que Deus possa abençoar a cada irmão, a cada irmã. E eu vou fazer uma oração com os irmãos neste momento, para que possamos dar término a esta videoaula. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco nas tuas mãos, mais uma vez, a vida de cada um. Senhor, Pai querido, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, Senhor, dar força para cada um, superar, Senhor, as situações difíceis. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa dar ânimo para esse irmão, para essa irmã, abrir a palavra, que o Senhor possa falar, Senhor, meu Deus e meu Pai, através, Senhor, da sua palavra, na vida de cada um. Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Papai querido, coloca em nosso coração a cada dia o desejo, Senhor, Senhor, de ler a tua palavra, papai querido, porque nós sabemos que é importantíssimo, Senhor, isso para as nossas vidas. Que o Senhor continue abençoando a cada um, segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós te pedimos e te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus possa abençoar a cada um.